21 de outubro de 2022, nós estamos na sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos, vos saúdo com a paz de Jesus. Nesta sexta-feira nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, Efésios capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros, com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esse texto que hoje a liturgia nos apresenta vem nos falar da necessidade de nós caminharmos na unidade, na comunhão. Mas nós notamos em nossos relacionamentos quantas diversidades congregam os nossos relacionamentos. Sabe qual é o nosso problema? Nós não conseguimos imitar a perfeição divina. É só olhar para o que de fato é Deus. Um único Deus, uma única substância divina, mas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Contemplando de maneira abstrata, cognitiva, o que é Deus, nós vemos que Deus é a possibilidade de viver a unidade na diversidade, com o diferente, com o distinto. Nas nossas relações também é a mesma coisa, meus queridos. Mesma situação. Às vezes nós pensamos que viver em comunhão ou em unidade com alguém ou com as pessoas é compartilharmos as mesmas ideias, é sermos estritamente iguais uns aos outros, e isso não é verdade. Viver na unidade não é necessariamente sermos iguais uns aos outros. Aliás, nunca o seremos. Nós somos diferentes. Viver a unidade é você não fazer daquilo que é distinto de você o empecilho de viver a comunhão. Isso é viver na unidade. Olhar o que é diferente, olhar a pessoa que pensa diferente do que eu e perceber o que eu posso crescer, o que essa pessoa tem a me oferecer, que eu possa crescer com o exemplo que ela assim tem a me dar. Eu vou dizer uma coisa a vocês, meus queridos. Ninguém é tão ruim, ninguém é tão ruim que não possa nos ensinar ao menos uma coisa para a nossa vida. Ninguém é tão ruim a ponto que não
tenha nada a contribuir comigo. Ninguém. Todo mundo pode nos ensinar, pode nos trazer algo, pode nos fazer uma pessoa melhor, pode colaborar conosco em algum ponto, em alguma situação. Todo mundo. Então, o texto de hoje está dizendo assim: olha, eu vos exorto, irmãos. Paulo, que é prisioneiro do Senhor, diz: eu vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Ou seja, cada um tem uma vocação diferente. E aí ele continua: com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor, para que nós vivamos efetivamente esse dom da unidade e saber aprender com o que é diferente. Nós precisamos de paciência no amor. Quantas vezes nós não nos impacientamos com aquilo que é diferente, que pensa diferente, que faz diferente de nós? Perder a paciência é algo tão corriqueiro hoje na nossa sociedade que virou algo normal. Mas a impaciência é um pecado, é uma deficiência. Pelo contrário, a paciência, ela é virtuosa, ela enobrece e engrandece. Se te falta paciência com o que é diferente do que você deseja ou do que você idealiza, peça para Deus: Senhor, me dê o dom da paciência, que eu amadureça, que eu cresça com o distinto, com o diferente. Paulo vai dizer de maneira decisiva: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quantas vezes as pessoas que não são o que nós queremos que elas efetivamente sejam, quantas vezes elas nos tiraram a paz? Mas no fundo, sabe, meus queridos, a culpa não é da pessoa, a culpa é nossa. Porque nós permitimos que essas situações ou pessoas ou fatores diversos nos tirem a paz. Nós permitimos, porque nós podemos estar passando por piores que sejam as provações e as provocações da vida. Se nós nos mantivermos no Senhor e não permitirmos que nada atrapalhe a nossa vida interior, ninguém nem nada nos tira a paz. Se nos tirou a paz, é porque nós permitimos, é porque nós estamos fracos espiritualmente. E é um desafio ser uma pessoa implacável pelo vínculo da paz. É um desafio porque nós somos muito vulneráveis aos acontecimentos da vida e não devíamos ser. Peçamos ao Senhor hoje, primeiramente, o dom da unidade, de aprendermos com o diferente, aprendermos a acolher o que é distinto de nós, o que é diferente. Peçamos também ao Senhor o dom, a virtude da humildade, da mansidão e da paciência, para acolhermos o que é diferente de nós. Que Deus nos ajude. Meus queridos, desejo uma sexta-feira abençoada, cheia de paz, de comunhão, de unidade, de todas as virtudes que provém de Deus, nosso Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.